Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu trago a segunda parte do nosso projeto Hora do Chá. Na primeira parte nós aprendemos a fazer o corpinho da Alice e hoje vamos fazer a roupinha. Lembrando para vocês que nós vamos aprender a fazer 3 personagens: Alice, o Chapeleiro Maluco e o Coelho. Pessoal, difícil gravar com esse rapaz querendo brincar. Eu resolvi mostrar para vocês. Esse é Joaquim. Ele nasceu dentro de um balde no quintal aqui de casa. Eu achei ele nesse balde e foi impossível não adotar. Olha a cara dele querendo bagunçar. Os materiais que eu usei e os moldes eu deixo na descrição do vídeo. Para fazer a roupinha, eu usei um tecido chamado crepe. Cortei na linha do molde 2 vezes a parte da frente e 4 peças na parte das costas. Separei uma parte da frente e 2 partes das costas e vou colocar direito com direito. E vou costurar no local que eu estou indicando. Vou fazer a mesma coisa com a segunda parte. Eu ponho direito com direito e passo a costura no local que eu estou indicando. Já costurei. As 2 partes. Vou posicionar uma sobre a outra, direito sobre direito. E vou costurar no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou cortar as pontinhas e fazer piques nas partes arredondadas. Desvirei a peça e fiz um alinhavo na parte que eu costurei. Para fazer a manga, eu cortei 2 peças inteiras, sem deixar folga. Cortei na linha do molde. Vou passar uma costura franzindo. Já costurei e vou franzir. Eu faço o franzido até que caiba na cava da blusinha. Agora eu posiciono direito sobre direito. E passo a costura. Faço a mesma coisa na outra manga. Já costurei. Agora observem como eu vou dobrar a peça para fazer a costura dos lados. Já costurei. E desvirei a peça. Para fazer a saia, eu usei um tecido com as medidas 18 centímetros por 80. Vou costurar só esse pedacinho
Deixei a outra parte sem costura. E vou dobrar fazendo uma bainha. Vou fazer um alinhavo. E depois eu fiz a costura. Agora eu posso remover o alinhavo. Vou usar um bico rendado de 4 centímetros de largura. Observem como eu posiciono ele. E vou passar uma costura em cima da costura que já existe. E assim o bico já ficou preso. Na parte de cima, eu vou passar uma costura para franzir. Vejam que eu dobro a partezinha de trás da costura e faço franzido. Já costurei. E vou franzir até que caiba na mesma medida da blusinha. Vou posicionar a blusinha. Colocando direito com direito. E vou costurar. Já costurei. Vou fazer um pesponto como acabamento nas manguinhas. Eu dobro. E usando linha de crochê azul, eu vou fazer um pesponto, deixando uma margenzinha. Observem que eu deixei a linha solta para depois eu amarrar. Fiz isso nas duas manguinhas. Vou passar o ferro. E vou retirar o alinhavo. Vou amarrar nos bracinhos a linha que eu deixei solta, aperto um pouco. Para não ficar folgado. Amarrei mais uma vez.
e vou cortar o excesso. Fiz a mesma coisa na outra manguinha. Para fechar o vestido, eu preferi usar cola quente. Mas se você preferir, pode colocar botões. Segure até colar. E a nossa bonequinha Alice já está com o vestidinho pronto. Observem que no cabelo ficou essas partezinhas descobertas, então eu vou colocar um fiozinho de cola quente em todo lugar que ficou aberto e passar o fio em cima para colar. Para fazer o avental, eu usei um tecido popeline 12 por 22 e cortei as pecinhas das cartas de baralho em feltro, cortando na linha no molde. Eu posicionei em uma das partes do avental, usei cola de silicone fria para posicionar as pecinhas. Uma observação é que eu não coloco cola nas bordas, porque nós vamos fazer o pontinho palito. Usando linha de costura da mesma cor do feltro, eu fiz o ponto palito, que é um ponto bem fácil de fazer. Já fiz o ponto palito em todas as peças. Observem como fica as costas, é um ponto bem simples. Agora eu vou posicionar direito sobre direito com a outra parte do avental e passar a costura no local que eu estou indicando. Já costurei. Vou cortar as pontinhas e vou desvirar a peça. Gente, Estela querendo aparecer de novo. De repente eu tive que parar para brincar com ela. Já desvirei a peça, passei o ferro e vou passar uma costura na parte de cima para franzir. Eu vou franzir de modo que depois de franzido fique com 11 centímetros aproximadamente. Para fazer o cinto, eu usei também o popeline, as medidas de 7 centímetros por 90. Eu marquei o centro. E observem como eu vou posicionar a sainha do avental. Também marquei o centro dela. E vou passar uma costura. Já costurei.
Agora observem como eu faço com o cinto. Dobrei e vou passar uma costura até o final dele. E dobrando também. Passei a costura. Vejam que eu vou até o final e depois eu dobro a costura para a parte de cima também. Vou fazer o piquezinho dos dois lados. Fiz a mesma coisa do outro lado. Vou desvirar a peça. Vou arrumar as pontinhas. Fiz a mesma coisa do outro lado. Vou passar o ferro. E observe como ficou o acabamento atrás. Eu fiz uma pequena dobra. E usando linha de costura, eu vou fazer pontinhos invisíveis para fechar. Fazer isso até fechar completamente. Já fechei. E agora nós vamos fazer a parte de cima do avental. Eu cortei deixando margem para costura. E vou costurar nos locais que eu estou indicando para vocês. Já costurei. E observem, nesse centro, onde eu vou deixar a setinha, eu fiz 2 piques que são muito importantes quando você desvirar a peça. Já desvirei, tô passando o ferro. Vou posicionar agora o avental na bonequinha. Posiciono a saia. E vou centralizar a parte de cima no local que eu vou querer que ele fique. Vou usar um pouco de cola quente para fixar ele. Agora eu vou cortar o excesso para ficar um acabamento bonito. Observem que eu já amarrei, fiz um laço na parte de trás e eu cruzei as alças do avental. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente para prender a alça. E vou cortar o excesso da alça.
e ninguém fica vendo. Para fazer o sapatinho, eu usei corino. Eu risquei no lado avesso. Observem onde eu deixei margem de costura, apenas na parte de baixo. Os outros lados e nas pontas eu não deixei margem para costura. Para fazer a sola do sapatinho, eu risquei no avesso do corino e também deixei margem para costura. E observem que eu corto de um lado e para riscar o outro, eu viro o molde. Para ficar os dois pezinhos espelhados. Para fazer as alças do sapatinho, eu fiz a mesma coisa. Eu risco de um lado, viro o molde e risco do outro. E corto em cima da linha. Eu vou fazer um pesponto no sapatinho usando linha de pesponto, que é uma linha mais grossa. Nesses locais que eu estou indicando. Já fiz o pesponto. Fiz a mesma coisa nas alças do sapatinho. Observem que as alças têm um lado mais larguinho, que fica para os lados de fora. Vou fechar o sapatinho. Eu fechei usando linha comum. Vou abrir a costura. E vou passar 2 pespontos para fazer um acabamento bonito. Com linha de pesponto. Agora eu vou posicionar a sola do sapatinho. Estou usando alfinetes para mostrar para vocês, mas depois eu sempre gosto de fazer um alinhavo. Fiz o alinhavo, eu usei linha branca para vocês verem melhor. Costurei e vou retirar o alinhavo. Vou pôr o sapatinho no pé da boneca. Vou pôr um pouquinho de cola quente no pé dela por trás, escondendo, né? Para fixar o sapatinho. E observem como eu vou posicionar as alcinhas. A parte mais larga eu deixo para o lado de fora da boneca. Eu ponho um pouquinho de cola quente na alça. A mesma coisa do outro lado. E vou usar um botãozinho de metal como enfeite. E ficou pronto o sapatinho da nossa boneca.
Agora eu usei maquiagem. Observem que eu tiro o excesso logo no paninho. Você pode usar um pincel, mas muitas vezes eu prefiro usar o dedo mesmo. Já tá maquiada a bonequinha. E a xícara, eu usei xícaras de boneca, xícaras de brinquedo. Eu tirei o adesivo. E usei uma tinta spray na cor ouro para pintar. Colei a xícara no pires, usei cola quente. O bule nós vamos usar em outro boneco. E colei na bonequinha usando cola quente. E assim ficou pronta a nossa Alice. Eu espero que vocês tenham gostado e acompanhem os próximos personagens que vamos ter nos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.